Alô! Aqui sou o Clemente Magalhães, ó, Music Lab 2019. Tem gente vindo do Brasil inteiro aqui assistir, tem gente assistindo ao vivo. E o primeiro convidado é Rodartes, cara, que é um monstro, monstro. E eu falo que a gente é sobrevivente porque a gente passou esses 15 anos de vaca magra, de uma vaca magrinha, tipo, cuidando de estúdio, tentando ter selo independente, tentando empresariar artista independente. A gente sobreviveu e ninguém mata a gente mais não, irmão. Acho que agora que o dinheiro tá voltando, é o capaz de matar, irmão. Eu só vi a porra da vaca magra. Eu também. Enfim, mas acho que o momento está bem interessante para quem se estruturou, para quem está fazendo a sua parte, está focado no seu trabalho e as ferramentas estão aí, né? Eu acho que assim, democratizaram, mas as mídias já estão aí dentro comandando o negócio, né? A real é essa. Total. Me diz uma coisa, cara. Vamos voltar um pouco lá pra trás. Cena Vive, Toca do Bandido. Como você viu aquele mercado naquele momento? Porque eu tava aqui no Corredor 5, sem saber pra onde aquilo ia. Em algum momento a gente não tinha nem uma saída, né? Você falava assim, cara, cada vez se paga menos por estúdio, cada vez querem pagar menos na produção musical, as gravadoras não contratavam mais. Eu fui embora do país e fui buscar informação. E quando eu voltei, graças a Deus, as coisas mudaram. Como que foi ter um selo independente? Porque você foi ativo mesmo de fato, né? Você deu nome aos bois, abriu um selo, teve casting. Como foi, cara, essa luta? Na verdade, assim, em 2009, eu e Constância, a gente foi para um seminário sobre redes em Salvador. E lá eu via o que estava acontecendo fora do eixo, né? Aí entendi um pouquinho que a gente, aqui no Rio, a gente estava meio que defasado do que estava acontecendo no mundo. No mundo fora daqui da nossa cidade, né? E aí eu tomei pé do que estava sendo feito pelo pessoal do Fora do Eixo, Pablo Capilé, Felipe Altenfelder, enfim. E aí entendi que assim, o poder da rede era muito importante e era eficaz naquele momento em que todo o mercado que a gente conheceu tinha ruído, né? E aí, na verdade, assim, eu, além da toca, eu tinha um estúdio que é o Soma, lá no Jardim Botânico. Na verdade, assim, a gente tem. Esse estúdio foi o que eu tive ali, depois você foi pra lá, é isso? Na verdade, tem uma história muito interessante. O Corredor 5 era num lugar que depois se tornou o meu estúdio. Eu fiquei 10 anos lá. Deu tudo certo? Foi ótimo, foi tranquilo. É porque eu aluguei, na verdade, um espaço dentro de um estúdio de ensaio que chama Jam House, tinha uma sala vazia. E aí eu fiz o tratamento acústico, acabei que eu fiquei 3 anos e vim pra cá. E aí eu acho que você entrou logo em seguida. Quando você saiu, eu tava, enfim, o meu sócio tinha ido morar nos Estados Unidos, em Nova York, e eu tava com equipamento sem saber o que fazer. E aí tinha um amigo que tava voltando da Berkeley, e eu sabia que ele tava com um estúdio, eu tinha acabado de me separar. E aí eu liguei para esse meu amigo, pô, me separei, tô com o estúdio, equipamento daqui na mão. E por acaso o estúdio dos caras era do lado da casa da minha mãe, para onde eu tinha voltado. E aí a gente acabou montando o estúdio lá e depois de um mês a gente descobriu que você tinha saído lá do Jan House. E eu falei, pô, vamos pra lá. O chão tava meio balançando. O chão tava horrível, tava caindo. Tinha um buraco. Mas aí o Paulinho reformou, enfim. A gente ficou 10 anos lá, produzi muita coisa, produzi a Ava Rocha, produzi Lafete Tremendões, Nervosos Calmantes, enfim, fiz várias coisas lá, bem legais. E já dentro dessa ótica eu achava que assim, o estúdio tinha que estar cheio o tempo inteiro. Depois, quando eu vou para Toca, que eu conheço Constância, caso com Constância, e aí ela que já estava acostumada com o mercado de gravadora, né? Afinal de contas, a Toca foi montada pelo um grande estúdio por 10 anos. Ali, né? E veio por conta do Tom da Warner. E era um estúdio baseado no trabalho com as gravadoras, né? Eu já vim com um trabalho mais sempre de guerrilha, né? E aí eu falei para ela, achava que assim o estúdio tinha que estar girando. E aí a gente era muito procurado por várias bandas novas, né? E todo mundo querendo fazer, tipo, pô, queremos gravar, queremos. Eu me lembro que teve um dia assim, pintou uma banda lá no estúdio, lá na Toca. A banda tinha 2 semanas. Eu falei, cara, vocês têm 2 semanas, estão aqui, cara, não tem nada. Ó, vai pra casa, compõe, daqui a 3 meses a gente se fala. Eu preciso de 30 músicas. Eles voltaram. Aí depois de 3 meses me ligaram, e aí eu fui no ensaio de uma banda, de um amigo tá fazendo FGV,
E aí esse cara falou, não, tô com uma banda. Aí eu marquei as duas bandas lá no DRS, na Glória. Era um estúdio de ensaio do Dr. Silvana. Eu sei que estudei isso. Aí o primeiro ensaio, cara, dessa banda do cara da FGV, cara, pô, foi horrível. Falei, puta que pariu. Perdi meu dia. O que eu tô fazendo aqui? Que horrível. Aí na sequência rolou essa banda desses meninos. E aí, porra, a banda, os meninos tocavam pra caralho, cara. Eu falei, pô, esses moleques tocam pra caralho. E aí tinha um sangue assim, tipo, uma coisa assim, porra, de tocar, iam se bater tocando de um jeito. Eu falei assim, cara, que esse moleque que eu nunca vi tocando desse jeito. E aí começou tudo uma piração na minha cabeça. Essa banda é o Folks. Que é uma puta banda. E aí eu fiquei assim, cara. E aí começou aquela coisa, meio que fazer as coisas com eles, tentar preparar. E eu sempre falava, olha só, pra acontecer alguma coisa tem que ter uma cena. Sem cena não acontece. Pode ver, cara. A história da música. Cenas. Acho que a única banda que conseguiu chegar em algum lugar sem cena foi Los Hermanos. Apesar de ter, tinha uma galera tocando, mas não era uma cena assim tão concreta. Então, tem a Family Ramp, tem o Mangue Beat, lá para trás Tropicália, Bossa Nova, tudo são cenas, são grupos de pessoas que se reúnem e começam. CBGBs, né? Tudo aquilo aconteceu em volta de algo que estava acontecendo num bar. Sim. E aquilo dominou, era contracultura na época, aquilo dominou o mundo, né? Sim, sim. E aí, assim, o que aconteceu? Eu começava a falar isso para eles, pô, você tem que se juntar com as bandas, junta com a rapaziada, faz um negócio junto. E sempre era difícil, né? Pô, não tá dando. E aí, a gente sempre foi procurado por conta do Soma e da Toca, mais da Toca do que do Soma, por muitas bandas que queriam, pô, aquele sonho da banda que vai estourar e tudo. E aí, em algum momento, eu falei assim, cara, eu vou juntar as bandas que eu acho que estão na correria de verdade, que estão assim. Quais bandas eram essas? E aí, no início foi a Adrena, apresentei para o Canto Cego, que eu conheci no Festival da Nova Música Brasileira, que eles ganharam, e o prêmio era gravar na Toca comigo. E aí eu vi o Cauã participando de um lance, o Cauã da Folks, participando de uma gravação com o pessoal do Stereofante. Eu vi um ensaio deles lá no HR e falei assim, pô, essa banda é interessante. Aí falei, pô, chama os meninos deles e aí tinha a 909. Que o Cauã, já nesse movimento, fez um evento chamado Rock Bandido, junto com a 909, o Canto Cego e a Folks. E aí a gente marcou um dia, chamei lá pro Soma, para aquela varanda incrível. Varandão. E aí a gente sentou e eu falei, pô, vamos fazer um negócio aqui, vamos começar essa história. Aí a gente criou um grupo, que era o LOX, que é a escola ao contrário, que era a mesa da história. E aí começou, tipo assim, ó, cada banda faz um evento, e essa banda chama outras duas. Sendo que é uma daqui e uma de fora, para começar a trazer mais gente. Os collabs, né? E começar a fazer isso. E aí a coisa começou a crescer, e aí eu conheci outras figuras, e falei assim, vamos começar a criar outros núcleos. Tinha um núcleo que era a galera Memora, El Toco, Verbara, enfim. E começamos a disseminar isso. Tinha um cara que é o Jorge da Madrugada. Isso aí é guerreiro pra caralho. Guerreiro. Né? Aí eu falei, Jorge, olha só, você vai ter que agora começar a correr atrás da galera e vamos criar núcleos em todos os lugares, porque eu não posso ficar à frente disso. Eu tenho dois estúdios para cuidar. Fora filho, um monte de loucura. Enfim, não vai dar. Então a gente vai criar vários núcleos. E aí a gente começou a fazer isso, criar várias coisas. E aí foi interessante, porque na verdade, e aí a gente ativou um contato, uma troca que era importante, que não havia, sabe? E aí, na segunda etapa, foi assim, a Toca abrir espaço para as bandas poderem gravar lá. Difícil, porque assim... Tinha contrato nesse momento? Era um label nesse instante? Acho que quando o Folks foi lançar e que rolou a história da Warner, que a Warner ia contratar e acabou não contratando, o Cauã falou para mim assim, porra, você já tem um selo. Você lançou a Érica Martins, vocês lançaram algumas coisas, Carbona. Porra, ativa o selo, vamos fazer pelo selo. Eu falei, porra, cara, o selo. E aí ele começou a me perturbar com isso. E o Cauã, quando resolve uma coisa, botar uma coisa na cabeça, é chato pra caralho, que ele fica insistindo, cara. E aí a gente acabou fazendo. Então, beleza, vamos ativar o selo, aí, editora. E começamos a fazer as bandas assim, tipo, vamos fazer. Os contratos, sim, não é um contrato que prendia a banda, nem era minha intenção sempre foi assim, lógico, aquele fonograma toca discos,
Porque, É justo, né? É justo. Tem a edição, a gente continua trabalhando, e aí, pô, se você estourar e alguém quiser te levar, levou. E nesse instante, o que você prometia, por exemplo, por contrato? Além do fonograma em si, de fazer o disco, produzir o Cara, na disco. verdade, a gente não prometia nada, cara. A gente, na verdade, fazia. Assim, é uma coisa meio maluca, né? O nego me ligava e eu pedia, eu quero isso. Pô, vamos dar um jeito. Pô, eu quero tocar no tal lugar. Vamos procurar quem é esse cara. Quer dizer, cara, foi uma coisa meio louca, porque assim, eu prometi que não ia. Que qualquer um que me ligasse, me chamasse para um ensaio, eu iria, cara. Cara, eu fui ensaio pra caralho de banda. Caralho, você prometeu isso na internet? Não, pra mim, eu comigo mesmo no espelho, cara. Loucura, cara. Jesus Cristo. Cara, não, fui em vários lugares, cara. Eu fui fazer música, assim, fui em lugares que eu nunca tinha ido. E era meio louco, assim, porque as pessoas desconfiavam, né? Esse cara tá querendo alguma coisa, cara. Não é possível. Esse cara, em algum momento ele vai Ele não tá sacar. vindo aqui de graça, querendo lançar meu disco. Aí alguém assim, ele quer ser o salvador do rock. Eu falei, pô, não quero porra nenhuma. Eu quero só que as coisas aconteçam, que a gente consiga ter um mercado sustentável. Basicamente isso. Foi muito louco, porque chegou um momento, teve um dia que o Jorge me ligou e falou assim, caralho, cara, acabei de descobrir que tem um projeto de 600 mil na prefeitura chamado Cena Vive. O quê? Juro, a gente tinha prometido não usar o nome, cara. A gente não vai usar o nome para ganhar dinheiro de governo nenhum. A gente não vai fazer nada com essa parada. E aí, cara, tanto Alguém assim. criou esse projeto e deu o nome dele de Cena. E botou um cara de uma gravadora como. Que loucura, hein? Como curador. Isso é patenteado por vocês? Sim, a gente patenteou para ninguém usar. Aí um tinha o direito da internet, da página, outro tinha o nome no NPI. Cada um fez uma coisa, assim, cada um tem uma coisinha, então ninguém tem nada. Beleza, então tá tudo certo. Cara, quando eu descobri isso, eu descobri que era o cara que estava fazendo, liguei pro cara. Falei, irmãozão, olha só, eu nunca fiz essa parada e você não vai fazer. Esse cara tinha um restaurante, falei, olha só. Aí eu fui no restaurante dele, eu e um outro cara, falei, olha só, eu tô vindo aqui para falar que não vai rolar desse jeito. E vai ser uma merda, cara, se 2.000 pessoas começarem a falar mal do seu restaurante. Sacou? Então, esquece. Muito bom. Pô, lógico, porque assim, a intenção não era essa. A intenção era realmente, tipo assim, movimentar o mercado. Que, tipo assim, tivesse uma porrada de banda tocando e que, assim, pô, teve um evento no Imperator que foi incrível. Por exemplo, o ano de Imperator, Novo Rock, 1.300 pessoas lá dentro, cara. A galera do Far From Alaska olhou aquilo e falou assim, Esse show que deles, é isso, cara? Que porra é essa? O que tá acontecendo? Foi Verbara, Far From Alaska, acho que é o... Foi incrível. E várias coisas que foram acontecendo. A volta da Rádio Cidade foi dentro dessa jogada da Cena Vive. E outras tantas que foram explodindo. Lógico que chega um momento que, como qualquer coisa que se junta muita gente, dá merda. Né? E eu também comecei a ficar cansado. Falei assim, cara, eu tô assim, ficando à frente de uma história e meu intuito não é nem esse. Eu sou um produtor musical, sou um cara do estúdio, sou um cara que eu quero estar ali dentro do estúdio. Tenho que cuidar da toca. Enfim, a ideia não é nem ficar nessa loucura que se tornou, né? Ao mesmo tempo, assim, eu acho que assim, a gente plantou uma semente, pô, lindaça, porque assim, hoje em dia existem grupos na internet, no WhatsApp, de pedalboardistas. Tem mais de 50 guitarristas que dialogam e falam, trocam informações, que de repente nem se conheceriam se não fosse essa história toda, essa maluquice toda que foi criada. Fora, assim, parcerias entre as bandas, a circulação, coisas que acontecem. E, assim, o que faltou para mim, acho que nesse terceiro momento, é a questão do investimento, que acredito que ainda vai acontecer. Não acho Agora tá todo mundo olhando para tudo, né? Eu acho que, assim, a gente está num momento legal, assim, então tá na segunda etapa de gravação das bandas, por exemplo, o Fogo saindo pro segundo disco. Verbara tá primeiro ainda, mas é um disco. Verbara é o primeiro. O outro não era seu, né? Não chegou a sair nada, não tem nada. Não tem só na internet, aquelas que não tinham o primeiro disco. Não tem nada, não tem disco nenhum. Na verdade, aliás, o Verbara é o primeiro disco metade feito na toca e finalizado a mix aqui, né? Que venham outros assim também. Por favor, maravilhoso. Então, um disco troca, lindo, né, cara. Não, acho que é importante, cara. Acho que assim, a Constância falou assim, a primeira vez que eu fui na toca, eu fui levado pelo Nervoso, baterista, estava produzindo Lafayette Tremendões.
E aí o meu próprio Constança foi tipo assim, pô, a gente tem que juntar os estúdios, porque os estúdios têm que pleitear, que, pô, a gente não tem que pagar imposto para trazer os equipamentos, a manutenção, tudo muito caro. Isso é uma coisa muito do meu jeito de ver a vida, que eu acho assim, se a gente está junto, fica mais fácil da gente entender quais são os nossos problemas em comum Sim, e tentar resolver. sim. Porque assim, é muito parecido os perrengues que você passa com os meus, sabe? E com os outros estúdios, ou em qualquer lugar que a gente esteja, como cidadão, como pessoa, como que quer transformar realmente a realidade do que a gente vive, né? Aliás, falando em perrengue, você deve passar pela mesma coisa que eu, né? Há 15 anos atrás a gente mixava um disco, comprava 4 Genelecs. Aí hoje você mixa um disco assim que você não sei nem o que compra. E aí tudo bem, a gente veio. Salgadinho ali embaixo. Exatamente. Não, mas é verdade, você mixava um disco há 15 anos atrás, era 20 pau. Hoje o pacote é de 6. Isso quando, né? E gente grande, empresários grandes te ligam para chorar preço, que eu acho uma cretinice danada, porque ninguém chora o preço do médico, ninguém chora o preço do salão de beleza, né? É só em estúdio mesmo que tem esse negócio, produção musical. Só que eu acho que justifica porque a gente veio de aí 15 anos de um mercado que foi caindo, 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 caindo. Em algum momento teve que baixar os preços mesmo, não dá para pagar o que o Liminha cobrava, teve que se reajustar. Só que agora a gente tem um mercado rico novamente, o mercado crescendo, o mercado voando em termos de todos os nichos estão vendendo, todos os segmentos estão crescendo, as gravadoras estão contratando artistas de todos os tamanhos, só que ainda se paga, né, o nosso preço está o mesmo preço de 20 anos atrás, o preço de produção musical está o mesmo de 20 anos atrás, engenheiros de som que ganhavam 2.000 para fazer um show há 10 anos atrás, hoje o mesmo artista paga 1.200. Então acho que alguma coisa, aí eu acho que tem que todo mundo juntar, porque se a gente não mudar isso, a gente daqui a 10 anos vai estar cobrando 120 a hora. E se a gente for pensar o que teve de inflação em 15 anos, não dá mais. Não dá mais. Eu, quando me ligam de gravador e falam, pô, tem um pacote de 6.000, dá vontade de mandar tomar no cu mesmo. Porque é quase uma falta de respeito com o nosso trabalho, sabe? E eu queria saber o que você pensa disso, porque eu acho que está na hora, agora a indústria está grande de novo, e a gente tem que restabelecer essas relações financeiras entre prestadores de serviço e companhias de disco, entre artistas e fornecedores, enfim, tudo, né? Toda a cadeia produtiva acho que tem que se remodelar, né? Eu acho que assim, Não sei o que você acha eu disso. concordo plenamente. Até porque assim, não é sustentável da forma com que está ainda, né? Tipo Não. assim, e a gente sabe que o dinheiro já chegou na mão das majors. Isso é uma realidade. Ao mesmo tempo, assim, entendo que eles ainda estão segurando isso, porque assim, é o oceano azul deles. Eles têm um catálogo, estão ganhando dinheiro por causa desse catálogo, pelo que eles plantaram lá atrás, né? Ao mesmo tempo, eles vão ter que plantar, né? Tipo assim, eu assim, enquanto selo, enquanto estúdio, eu continuo plantando, Eu também. pensando em catálogo, pensando nas bandas, assim, tipo, depois de 1 ano e pouco dentro do estúdio trabalhando com o Falcão, eu voltei firme, assim, conversando com as bandas e falando, olha, fui lá, mas já estou aqui de volta, e vamos fazer, vamos lançar, E o vamos. que você acha do Rodarte que começou a fazer isso há 10 anos atrás para hoje? Como que você vai se relacionar com essas bandas? Vai existir um objetivo financeiro? Vai se profissionalizar de uma nova Assim, o forma? objetivo financeiro tem que ter, porque as contas têm que fechar, e eu acho que assim, acho que essa consciência que a gente passa para as bandas, para eles entenderem assim, pô, para você ter a porra do Plex, com os falantes todos funcionando, e as válvulas Tesla, base marrom, de New Old Stock, que custam $150. E você tem muita coisa É, assim lá, né? tenho. E aí eu preciso que vocês entendam que a gente precisa ser um parceiro, você tem que cuidar de mim como eu cuido de vocês. É basicamente isso. Sabe? Eu cuido, mas pô, você tem que cuidar de mim também. Não pode pensar que, porra, eu sou Papai Noel, ou sei lá. Enfim, não sou, cara. Até gostaria. Se eu ganhasse na Mega Sena, pô, não precisa pagar porra nenhuma. Eu vou fazer tudo. Mas não tem, Não não é tem. isso. Sabe? E não tem uma gravadora por trás. Porque assim, se eu tivesse uma gravadora por trás, beleza, talvez eu estivesse fazendo também isso, sabe? Tipo, Você acha uma Warner distribuindo o selo? não só distribuindo, mas entendendo que assim, o que a gente faz, assim, especificamente lá na Toca, eu e Constância, a gente desenvolve e descobre talentos, cara. Sim. Se tiver paciência, os caras vão estar, pô, daqui a 10 anos, esses caras vão ser os grandes, sabe? No rock, até no pop. Tô fazendo pop agora também. Falei, vou fazer pop. Sei fazer essa parada, eu era do eletrosamba, cara.
toquei pra caramba, festa, baile, fiz um monte de coisa. Por que eu não posso fazer isso? Trabalhei fiz drum and bass na época que era a parada, sabe? Por que eu não posso fazer música eletrônica de novo? Posso fazer também. Mas, assim, a minha visão é essa. Tipo assim, se uma das gravadoras pudesse falar assim, pô, isso aqui é um selo, esses caras têm capacidade, vamos investir. Nesse celeiro mesmo, né? Celeiro. Pensar em 10 anos, vamos pensar em 10 anos? 10 anos, garanto que a gente vai estourar um monte de coisa maneira. E vai assim, mas eu preciso de ter um suporte. Algum tipo de suporte. É lógico, sabe? Que eles têm capacidade para isso. Enfim, algo que eu sinto. Quando eu falo gravadora, eu não penso só em gravadora. Pode ser uma marca, pode ser a Levi's, a Coca-Cola, a Ambev, pode ser, enfim. Você vê o que eles fizeram com o Skol Music, cara, isso é um monte de coisa legal de lá, cara. Sabe? Com o dinheiro que eles gastaram ali, eu faria por muito menos. Ali era muita grana, né? Muita grana. De um jeito muito errado, né? Mas enfim, saiu o Tropiquila, saiu o Mamundi, saiu um monte de coisa legal, né? Carol Conká. Cara, mas eu acho que se tem um estúdio no Brasil hoje que você pode dizer que tem um branding assim, é o Toca do Bandido, né? Toca do Bandido significa um monte de coisa. Começou lá atrás com o Tom e você continuou essa história, você é a Constância. Então, sei lá, se eu fosse uma Ambev e quisesse conversar com música, eu estaria junto da Toca do Bandido. E até porque até na parte de estilo, você já associa a Toca com rock independente, com válvula, com som de verdade, né, com analógico. A gente teve coisas interessantes, assim, teve um momento que a gente fez o Rubber Tracks, né, vocês foram a sede daquele evento, né? Foi bem legal, foram dois eventos, foi bem interessante, foi algo assim que, quando a gente viu, a Constância comentou, pô, que legal, isso aqui a gente podia fazer. Aí deu meia hora, tocou o telefone, eram os caras falando, tipo assim, porque eles têm em Nova York um estúdio. E lá é constante. Né? No Brooklyn. E aí foi assim, é engraçado, porque a gente vai imaginando coisas e as coisas vão acontecendo. E isso foi uma das coisas que a gente imaginou, assim, tipo, podia acontecer e aconteceu. Mas foram eventos isolados, né? Foram eventos isolados, eram tipo 15, 20 dias. Mas me ajudou muito na época da Cena Vive. Porque algumas bandas entraram no projeto. E foi assim, era engraçado, porque eles falaram assim, como que a gente vai gravar na Toca? Eu falei assim, cara, nem eu sei, porque eu não tenho a capacidade de entrar na Toca, abrir lá o estúdio, sem ter alguém pagando. Porque não dá, porque as contas vêm. E eu tenho uma responsabilidade com o legado, com tudo que tem ali, né? E aí, quando rolou essa parada, eu sempre falava para a Giovana assim, mas vai aparecer alguém que vai ajudar a gente. Vai aparecer. Aí, quando rolou o Rubber Tracks, os caras falaram assim, esse cara é meio bruxo, porra. Não é possível, cara. Tem alguma coisa acontecendo. E foram acontecendo algumas coisas parecidas que foram ajudando a gente nesse sentido. E eu sinto, assim, que quando você até perguntou ali fora, pô, tem cena? Como é que é? Eu achava que fosse acontecer. Na verdade, a gente acha que vai acontecer de um jeito e acontece de outro, né? Sim. E sempre tem um tempo das coisas, cara. Eu aprendi a não ter ansiedade, cara. Sabe? Aprendi, assim, a respeitar. Tá tranquilo. É sempre assim, tá tranquilo. Uma hora vai acontecer. E acredito muito, porque, assim, a construção e o momento dessas bandas, de repente não era lá atrás, cara. Sabe? Imagina se eu fosse botar esses meninos ainda tão iniciando o seu trabalho, já numa responsabilidade de trazer números para as gravadoras, ainda mais naquele momento que ainda não tinha dinheiro. Cobrança, né, de AR. Pô, imagina, daqui a pouco tinha nego fazendo na boquinha da garrafa. É verdade. Assim, mas isso é não sabe, porque... a gente que trabalha com isso, a gente entende o pensamento do outro lado de lá, né? Eles querem fazer dinheiro. É isso. E não tem tanto um compromisso como você tem com a cena a longo prazo, né? Que você está olhando essas bandas e falando, pô, daqui a 20 anos... Porque, gente, o disco, quando a gente começou com essa história inteira aí, de viver de música, vendia o disco. Não vendia o disco, ele sumia das lojas, né? Hoje é acumulativo. Cada vez você vai ter um play a mais no teu canal, entendeu? Do YouTube ou no teu Spotify. Cada vez você vai ter mais gente seguindo, o algoritmo vai estar te mostrando para mais pessoas... E realmente hoje é meio que encher o balde. Vai enchendo, vai pingando ali. A moedinha. A moedinha. Tem uma outra coisa que é interessante que a gente não percebe, é que tem segmentos que tem menos artistas, né? Então, por exemplo, estourou o Thiago York. O que o Spotify vai aconselhar para alguém que está ouvindo o Thiago York?
acaba caindo no terno, acaba caindo no Folks, acaba caindo um monte de coisa, porque não tem tanta coisa para ele indicar. E são milhares de rádios sendo criadas dentro do Spotify todos os dias. Então, logicamente, estourou a Anitta, vai estourar o próprio Spotify, e aí quando eu vejo os gravadores reclamando do YouTube, do Spotify, eu falo, gente, mas peraí, se você estoura uma Anitta, o Spotify faz o favor para você de mostrar para esse cara que ouviu a Anitta todas as Anitas do planeta Terra, né? Porque é meio assim, você criou a rádio, você entra no YouTube, você está vendo a Kéfera, você vai ver um outro vlog aqui. Então eles fazem um marketing de indicação que para mim nos deu a chance de competir de igual para igual com um artista de uma gravadora grande, que antigamente não tinha como. Né? Eu tinha uma banda chamada Nada Pessoal lá atrás, quando eu era moleque, lotava o Canecão, mas as gravadoras olhavam aquilo, era ruim mesmo, achavam, isso não é legal, não contratava. E aí você não tinha outra chance. E nessa banda dos anos 90 do Rio, não sei se ele conhecia, mas Dread Lion... Todos, inclusive vocês, pô. É, Vocês eram da CID? não, a gente foi da Spotlight. Spotlight ali era O no... Baia era para ter tido um tamanho Sim, muito maior. sim. E as gravadoras olhavam e falavam assim, não. E aí a gente via outras coisas sendo Boato, o contratadas. próprio Pedro Luiz, que depois com o Monobloco conseguiu muito espaço, mas, pô, era uma banda aqui no Rio de Janeiro que era incrível. A própria banda do Tom, né? Sim, sim. Teve o... Que era com o Mongol, né? O Hot Knit. Hot Knit era bom, cara. E o Tom também teve depois o Peter Perfeito, né? E hoje eu acho que vocês têm a liberdade, de fato, de fazer música, botar no mundo. E, cara, tem que trabalhar, porque também não adianta, eu não sei como que você está vendo a mudança desse artista, porque eu vejo um movimento, eu sou muito fã da Constância, de você, da Guta. Tem vários players, assim, que estão aí por aí de graça, tentando educar as pessoas, dar informação e, de fato, mostrar que a gente não pode mais achar que vai ser descoberto, que o mundo vai acontecer, que mesmo que você entre numa gravadora, você não trabalhar, você vai ficar ali, não digo nem que é a geladeira. A gravadora hoje quer market share, então a gente tem que botar um maior número de artistas para dentro. Então não é nem geladeira. O que é aquilo mesmo, né? Talvez, eventualmente, se for a bola da vez, aí quando é a bola da vez, eles se mexem. Mas, de fato, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter algum tipo de meta e falar assim, como que eu vou atingir isso aqui, entendeu? Na verdade, assim, a gente tem essa coisa de tentar educar, né? Acho que a formação e essa compreensão do novo mercado é também para o artista novo. Ele tem que entender isso que você está falando. Ninguém vai te descobrir. Outro dia eu dei uma entrevista para um programa da Record, e aí, cara, foi incrível, porque assim, TV aberta, vai dar aquele... Caraca, meu celular começou a tocar direto. Falei, o que está acontecendo aqui? Nem me lembrava que tinha participado do TV programa. aberta é um... E aí eu fui ver assim, caraca. Aí eu chamei o meu engenheiro. Aí, Moita, olha isso aqui. Caraca, tô bombando aqui. Aí fui ver muitas pessoas perguntando, pedindo ajuda, conselho. Em que programa que você foi? Foi aquele Domingo Espetacular, não? Pode ser? Pode. É o fantástico deles lá do Record. Sim. Não, é muito bom. Não, porque a TV, cara, é um holofote, é um megafone, né? Quando você vai ali... E aí, assim, as pessoas perguntando, assim, querendo ajuda, querendo, assim, pô, tem uma cantora aqui, não sei o quê, que é legal. Eu ouvi, me manda aí, aquela coisa minha que eu te falei, né? Tipo, de querer ouvir tudo. Quero ouvir tudo, quero saber o que está acontecendo, se eu puder ir, se eu fosse vários... se eu fosse onipresente, eu iria em tudo que é lugar para ver. Se você tivesse uma Ambev bancando, você poderia botar olheiros no país inteiro para estar olhando para essas pessoas, né? Eu acho que é o caminho. E aí, foi muito legal, porque assim, rolou assim, essas pessoas perguntando e eu comecei a falar, tipo assim, dá dicas, assim, tipo, olha só, hoje em dia acontece assim, não, porque ela queria vir lá do não sei de onde para cá. Eu falei, não precisa. Manda ela fazer mais vídeos, manda ela compor bastante, faz muita música. Colocar ela tocando, fazendo coisas. Aí, pô, até que eu falei, tem uma menina, aquela Agnes, deve conhecer. Sim. Pô, incrível, cara. Pô, de fuder aquele ali, cara. Pô, quando eu vi aquela menina cantando a música Charlie Brown, eu vi aquela música e falei, cara, que música maneira. Aí depois daqui a pouco caiu a ficha, né? É Charlie Brown. Porra, olha o que ela fez com essa música. Ficou lindaça, cara. E assim, hoje em dia tem essa possibilidade. Mas assim, o artista tem que se desenvolver. Lógico, assim, a gente pode e ajuda, a gente está sempre nessa, assim, de dar informação, de tentar com que as pessoas tenham consciência quais são as necessidades hoje em dia. E entender, cara, que não existe rotina no que a gente faz. Tem hora que você está bem, tem hora que você vai estar mal. Todo artista, tirando algumas poucas exceções, tem seus grandes momentos e tem seus momentos de tristeza, cara.
sabe? Até os grandes, você vai ver o Rocketman do Elton John, porra, o próprio do Queen, momentos que os caras estavam muito grandes, tem momentos que, pô, mesmo ricaços, milionários, pô, a situação ficou ruim, sabe? E você vive lidando com o seu sentimento, porque a música, quem trabalha com música, a galera é mais sensível, né, cara? Aí você fica assim, pô, será que eu sou mesmo? Será que foi tudo uma ilusão? Não saiu uma matéria que 70% dos músicos têm problemas mentais de alguma ordem? Acredito. Não, e é pesquisa mesmo, É. né? Eu super acredito. Eu tenho várias. É. Porque a gente lida pô, entrar em estúdio com um artista é uma coisa muito louca, né? Porque hoje eu dou mais tempo, assim, eu tenho papo, eu troco e-mail, eu fico meio atiçando o cara para ele soltar mais coisas para eu saber qual vai ser o nível da roubada. Porque você realmente lida com o momento onde ele está mais ansioso, com mais expectativa. E eu acho que até uns 8 anos atrás você ainda via todo mundo querendo uma gravadora ou querendo estourar e aí querendo atalhos, né? E o que eu tô achando muito legal é que cada vez mais, eu não sei se é porque eu também trabalho com informação, e tem quem me procura para produzir um disco, já está querendo um disco com uma formatação de marketing no processo, né? Mas são artistas que já entenderam que não vai acontecer assim. Pode acontecer, né? Sempre tem Anas Vilelas, coisas que acontecem, mas eles já sabem que tem que ter um planejamento, que tem que ter um plano. E eu não sei se você sente isso também na turma que te procura. Eu sinto isso, eu acho que é uma necessidade desse momento e até uma consciência também, que as pessoas estão com mais acesso à informação. Eu acho que, por outro lado, assim, o glamour do que era não vai existir mais por tudo que foi descortinado, né? Eu me lembro o Miranda falou, pô, velho, o artista não tem que aparecer muito, se aparecer, acabou, sabe? Não pode ficar mostrando. Assim, vai mostrar que o cara é um imbecil como qualquer outro. E tem essa Tem coisa. os dois pontos, né? Que você acaba de perder o glamour, né? Mas eu também acho legal, porque é outro game, outra jogada, sabe? Tipo assim, quem é a Vera mesmo vai chegando em algum lugar. E é interessante você estar falando do Thiago York, assim, e em paralelo ao que eu penso da própria cena e o que eu vi acontecer com o sertanejo e vejo o que acontecer com o funk. Cara, o roqueiro tem que trazer a galera do rock pra junto, os velhos tinham que estar abraçando, sabe? Isso sempre foi uma coisa assim, pô, tem que abrir espaço, cara. O Thiago York, muito, muito espertamente, pô, lançou lá a Ana Vitória, pô, arrebentou, cara. O cara, pô, fodão, cara. Ele, o Felipe Simas, pô, os caras tinham de tirar o chapéu. Tirar o chapéu. Sabe? Porque assim, estão dando baile. Dando baile. Pô, lançou um disco no sábado. Todo mundo lança na sexta. Ele lançou no sábado, meia-noite. Porra, ninguém. Aí, ó, o Mauro Ferreira ficou assim, pô, eu queria resenhar, pô, não podia nem resenhar, ferrou. O cara lançou no horário que não tava nem em casa. Não, e você sabe que a Globo, o portal da Globo foi um mico, porque o que ele fez? Ele botou. Na home do YouTube, ele botou o single, né? Só que a playlist estava lá, em playlists, tava o disco inteiro. E quase todos os jornais que não leem nada, né? Eles meio que botaram que saiu um single. Só que tinha saído o disco inteiro. E saiu em todos os principais veículos. O Mauro Ferreira é porque ele fuça, né? Ele deu certinho. Sim. Mas realmente eu sempre falo aqui porque uma coisa que eu repito, igual uma matraca aqui, é tipo, cara, não começa a montar um artista novo, não tem público, você não pode ter uma banda enorme. Senão você já inviabiliza do início. A gente sabe quanto custa ensaio. Só fazer conta. 6 músicos, ensaiar 10 vezes, né? Com 10 ensaios fazer um show, aí tem que pagar 500, 400, sei lá, seja lá o valor que for por show. Quando você vê, você gastou um carro para fazer um show. E aí o Thiago York, depois o Romeu vai até falar sobre isso, porque ele foi empresário do Thiago também. Mas em algum momento o Simas, que não era... Porque também assim, então eu vou pro Simas que eu vou dar certo. Não, o Simas, quando o Thiago foi nele, ele não era o Simas. Não. Ele era um cara que viu no Thiago uma oportunidade. E eu não sei como que funcionou, mas eles se convenceram que eles tinham que viajar sozinhos. E o Simas falou isso pra mim. Ele falou, cara, a gente sabia que tinha 300 pessoas em qualquer lugar que o Thiago fosse, por tudo que ele tinha feito. Só que 300 pessoas não dá pra você ir com uma banda. Mas violão e voz, eu, sem técnico, sem hold, e eles ficaram um tempão, cara. O Simas virou iluminador, hold, usava o engenheiro de som da casa... E eles começaram a fazer teatros de 300, 400 lugares. E foi subindo para 500, para 600, para 700. E mais legal ainda, no auge do sucesso, fizeram um DVD onde é uma câmera só e ele sozinho.
Então é toda uma forma de pensar um negócio como um todo que ele não tem uma mega estrutura, né? E não tem uma regra, né? Não tem regra. Não Não tem adianta todo regra, mundo também cara. agora querer fazer Pô, violão e vou voz fazer. também, não é a regra. Assim, o que aconteceu com eles é algo assim, é 1 em 1 milhão, 1 em 1 bilhão, sei lá, sabe? Tipo, eu vi o Thiago trabalhando na Toca, lá fazendo aquela faixa do Milton, cara. Pô, o moleque É muito bom. ele é muito Muito bom. bom, ele é muito focado, sabe? Não é à toa. E eu me lembro dele quando começou, o Fernando Lobo me chamou para ver um show ali na Monte Líbano. Era para Capricho, uma revista dessa, assim, ele cantando inglês, com o Suricato na guitarra. O Suricato era o guitarrista dele, né, cara? Nem sabia É, disso. é. E é umas coisas assim que ninguém. Assim, tá ali, os caras estão ralando um tempão. Ele ficou 10 anos fazendo música em inglês. Na hora que ele resolveu. Essa Assim, trajetória eu lembro. é uma configuração muito louca, porque assim, o cara resolve fazer em português, pô, pega um cara como Simas, que também não era um cara conhecido no mercado. Não, até a transição, o Zé acho que é metade em inglês, metade em português. Já foi feito até aqui. Ele foi meio convencido a fazer. É. Ele não queria fazer. Aí convenceram, aí falou, não vai ser melhor. Eu nunca sei se é isso mesmo, porque. É, Fala isso. Eu vi esse papo também de ter sido convencido. mas Que ele ele tem uma era mais personalidade radical. muito É, muito forte, mas forte, aí é. o Homer pode falar isso. Uma vez eu estava no Floresta e eu falei com ele sobre isso, assim, a gente nem era amigo, nada, mas aquele negócio fica ali no bar do Uhum. Floresta. E eu falei, pô, em português, ele não gostou ele não gostou da conversa, assim, é. sabe? De quando você saca que a conversa não. Aí eu meio saí pro lado também e falei, Não, essa coisa do português, do inglês, o cara que faz inglês, cara, ele tá muito certo do que ele tá fazendo, assim, né, na cabeça dele, né? E quando você vai falar, pô, irmão, olha só, vai ser mais fácil você fazer uma coisa em português, porque você não vai comunicar direito, é frustrante, cara. É assim, eu já decidi não falar mais isso. Já tive vários artistas que eu trabalhei, por exemplo, o Shaw é um desses, começou com inglês. E sabia que no início, cara, eu gravei um EP dele em inglês primeiro, para depois começar a trazer para o rock rural, para começar a fazer as coisas que a gente fez. não, até acho que hoje, nesse momento digital e que não tem mais fronteiras, até, né, que sabe, tem muitos Olha, países que consomem música em inglês, eu né? acho muito difícil. O cara tem que ser muito fera no que está escrevendo e na forma, nos seus acentos. No que Sim, mas ó, teremos a Índia, né? Como mercado consumidor, quer dizer, já estamos tendo, né? Vamos gerundiando, já estamos tendo mesmo, porque tá uma briga lá das Sim, gravadoras sim. e etc. Mas já tem o Spotify na Índia. E eu sou comprador de cursos compulsivo, né? E aí, às vezes, eu compro uns que eu falo, vou me fuder. Era como ter 10 mil seguidores em 5 dias, gastando o mínimo possível. Aí eu achei interessante, falei, pô, vou comprar essa porra. E a tática era muito interessante. A campanha era feita toda na Índia por 24 horas pro algoritmo, porque o indiano, por natureza, ele dá like em tudo. Eu fui descobrir isso nesse curso. O indiano gosta de dar like. Então ele dá like, dá like, dá like, ele compartilha. E o preço do clique na Índia é o país mais barato do mundo. Então, o que eles fazem? Eles jogam o ad todo para a Índia, aí aquela merda começa a ter like, compartilhamento, começa a pagar barato ou se a campanha for por impressão ou por clique, seja lá o que for, você vai pagar barato, e aí eles revertem para os países que é onde é caro, Inglaterra, Estados Unidos, blá, 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 blá. E aí, realmente, o algoritmo, teoricamente, se engana. O Facebook fala, não, esse post tem relevância, então, quando chega nos Estados Unidos, porque, eu não sei se vocês sabem, mas quando você lança algo que ninguém está vendo, o teu relevance score ali fica baixíssimo. E aí você vai pagar mais caro, né? Natural, igual o Google AdWords. Quanto menos relevância o anúncio tiver, mais caro você paga. Então eles jogam para a Índia pagando o mínimo para aquilo ali ter alguma relevância e aí depois você joga para os países caros e pagando menos. Então achei interessante. O curso foi caro, tipo, né, eu sou compulsivo, então eu vi lá o curso em, sei lá, 3 horas eu vi todos os vídeos. Mas eu achei interessante, é uma estratégia. Se você canta em inglês, talvez isso sirva para um brasileiro, porque você pode anunciar na Índia e depois virar o ad para onde o heavy metal, né? Tipo, Sepultura, por exemplo. É aquela coisa do caso Angra, em 1 milhão, né? né? Tipo assim, são poucos os que conseguem realmente. Porque tem a coisa do sotaque, aí a letra às vezes é ridícula letra, pro cara que. Eu vi uma banda japonesa tocando samba no Brooklyn lá. E era uma coisa muito ridícula. E aí eu fiquei imaginando, juro por Deus, morando lá e tinha aquele forró in the Dark, sabe? Sim, sim. E aí nesse mesmo lugar tocava essa banda de chinês, japonês, sei lá, tocando samba. Aí eu falei, gente, será que é assim que eles olham quando vê um brasileiro tocando rock? Porque deve ser, né? Deve ser, Eles deve devem ser. olhar aquilo e achar muito esquisito.
Enfim, na verdade, assim, essa questão do artista, eu acho que é muito importante a comunicação, né, cara? Acho que são dois pontos, assim, eu como produtor que eu busco, é a originalidade e é alguém que queira comunicar algo. Você tem que comunicar algo. Qual é a E com sua alguma relevância? relevância, né? Qual é a sua relevância? Você está aqui para quê, sabe? Eu acho que essa busca, assim, são as duas coisas que eu busco, assim. Tentar ter essa originalidade que tem uma relevância no que está sendo dito, sabe? Mesmo que pode ser pop pra caramba, pode ser... ou Você acha então, que, tipo, a toca é isso? Dá voz pra quem tem algo a dizer cara, real e uma arte com acho que algum dá tipo... voz para quem quer muito. Muito. É assim, o primeiro ponto, Legal. sabe? Tipo assim, a maior parte dessas bandas, normalmente ninguém nem daria. Eu falo pra eles, vocês eram muito ruins no início, Mas vocês queriam mas vocês muito, né? queriam muito, cara. Quando você quer muito, cara, vocação é foda. É algo que você ou morre ou você morre. Você sabe Sabe? que eu já fui ator, né? Não exerci, mas estudei. E o meu guru, meu mestre, que até hoje é um dos caras mais inteligentes pra mim, chama-se Antônio Amâncio. Ele é empresário da Fernanda Lima, mas ele é o diretor do Amor e Sexo. E ele falava, cara, o cara com muita vocação acaba dando ordem pro talentoso. É isso. E é isso, cara. Quem tem vocação mesmo, porque, cara, ser artista, ser ator, seja lá o que for, você tem que ter vocação. E vocação envolve muita coisa, inteligência emocional, capacidade de ouvir não, capacidade de não desistir, de perdurar. É foda, cara. É foda ser músico. Eu vejo os caras aqui. Porra, tu tá na luta há quantos anos, irmão? Mais de 10. E é a luta de todo mundo. Sabe, o Ian, compositor maravilhoso, veio de Salvador, pegou um ônibus pra vir estar aqui. Sabe? Você querer muito. Querer muito, isso aí dá Você vontade de querer falar, muito. caralho, vamos dar um jeito. Eu acho Sabe? que assim, eu acredito muito em energia, cara, e no universo. Eu acho que assim, de alguma forma o universo te abraça. Se o seu propósito É real. é real, se você está assim, alinhado, sabe? Está alinhado com o que você busca, né? Eu acho que não tem jeito. Vem sabe? cá, papo rápido, produzir Falcão. Eu acho que foi um golaço seu, né? Cara, foi Fala aí lindão. um pouco. Cara, é muito louco, porque assim, a sensação, alguns amigos ligaram assim, falaram assim, pô, você se preparou para isso há muito tempo, né? Para esse momento. Tipo assim, eu tive uma banda que era quase uma filial do Rapa. Trabalhei, tipo assim, o Eletro Samba, tipo assim, Negrali e o Wellington que tocaram no Rapa durante muito tempo, Negrali toca até hoje. Cezinha vinha da Family Ramp, do Knockout. Valtinho lá da Mangueira, mas é funk em lata, Ivo, enfim. Tudo circulando por aquilo ali, por aquela onda. A equipe do meu produtor, meu iluminador, todo mundo trabalhou no rap em algum momento. E aí depois eu fui trabalhar com o Yuka, virou meu irmão, meu querido irmão, queridaço. Aprendi pra caralho com ele dentro do estúdio, produzi o Eletro Samba. E aí depois, quando eu comecei a namorar com a Constância, a gente fez uma homenagem ao Tom. O Falcão chegou, pô, esse cara podia estar aqui, só ele que podia estar, não sei o que, sabe? Uma coisa assim, meio que ele e Yuka, mesmo os dois não estando juntos, mas a frase era sempre a mesma, assim, tipo... E aí quando ele vai... Foi muito louco, porque assim, eu estava no estúdio, o Wagner Viana... Na verdade, eu estava chegando na Bahia, todo ano eu vou para a Bahia, fico um tempo lá, a Constância é baiana, a gente tem uma casa lá em Barra Grande. E aí, quando a gente voltou, assim, eu estava voltando assim meio que... Sabe aquele ano que você fala assim, não sei o que vai acontecer, tá tudo muito estranho, sabe? Tipo, eu estava meio cansado de tudo. E aí, quando eu paro o carro, tô com o telefone, era o Kilzer. Kilzerzão ou Kilzerzinho? Kilzerzinho. Vão. E aí ele me chama para produzir uma faixa para Lucy, a Doce Companhia, que entrou na novela. E aí fui fazer essa faixa. Aí nesse dia que eu estava fazendo a faixa, rolou um telefonema do Sérgio pedindo para que eu ficasse mais 2 dias no estúdio com o Alok. Aí fiz um lance com o Alok, a gente gravei um violão, ajudei ele numa faixa que ele estava fazendo. E aí, nesse dia, o Wagner Viana, que era o parceiro do Tom, que foi para a Warner com o Tom, que agora é o AR lá da Warner, né, junto com o Kilzer. E aí ele chegou e falou assim, ó, tô com uma cantora aí, cara, de funk foda pra tu fazer, não sei o quê, papá. Quem era? Aí ele falou, não, eu queria que você fizesse você e o Zé Gon, fazer junto, não sei o quê. Eu falei, tá bom, beleza.
E aí os caras marcam, aí me ligou, ia ter uma gravação do Seu Cuca. Seu Cuca existe ainda? Na época existia, acho que agora não sei se ainda existe. Mas aí eu liguei pro Daniel, falei, cara, Bezerra, eu preciso cancelar a sessão, cara. Tô com um negócio aqui, pô, e o cara vai vir de São Paulo, o Zé Gon vem de São Paulo para fazer uma reunião, não sei o quê. Posso passar para o dia seguinte? Pô, cara, é uma coisa que eu nunca faço. Mas o Wagner insistiu tanto. Não, você precisa fazer essa parada. Tá bom. Aí, cara, tô eu no estúdio 2 da tarde, assim, deitado, assim, cansado, virado. Aí daqui a pouco eu ouço um barulho no carro chegando, assim. Eu falei, pô, chegou um carro aí. Aí eu olhei pro assistente e falei, vai abrir lá, cara. Chegou um carro aí. Aí daqui a pouco, quando chega, cara, chega o Falcão e o irmão dele. Eu olhei aquilo e falei, porra. E aí, bicho? Antes ele já tinha me falado assim, pô, tô pra entrar em estúdio, vou vir pra cá e não sei o quê, papapá. Beleza, aí como ele começou a falar, falou um monte de coisa, fez um discurso, o mundo dele filmando. Ele, pô, queria dizer que eu queria que você produzisse esse disco comigo e com o Zé Gon. Falei, Porra, cara, que foda, hein? Temos 10 minutos. Aí eu com, pô, uma cara meio de abestalhado, né? Tipo, caralho, cara, o que tá acontecendo aqui? Tipo, pô, aí fiquei emocionadaço, né? Pô, que lindo, cara. Sabe, tipo, muito tempo, muitas coisas aconteceram. E aí passou um filme na cabeça, né? Tipo, pô. E aí depois chegou o Zé Gon, e aí ele também fez o mesmo convite, tudo, e ele me deixou os celulares para fazer, começar a selecionar o material. Acabou que o Zé Gon não fez o disco. Foi só você. Só eu. E aí, tipo assim, a gente começou a selecionar o material, 600 arquivos. Na verdade, eu selecionei 3 discos. Tem material para 3 discos já. E coisa aí, boa para 3? coisa boa para 3. Só que o cara ele é um animal, cara. Ele faz música assim, tá aqui, daqui a pouco tá fazendo música. É um puta artista, né? Baita artista. Um cara assim. E foi muito interessante para mim, assim, porque eu vi esse processo final de Rapa. Um cara já cansado depois de muito tempo. Banda, né? A gente teve banda, sabe como é que funciona. Pô, difícil. Tem toda essa alegria, tem a tristeza, tem as dúvidas, tem o conflito, é normal. Ao mesmo tempo, assim, ele ama Só muito. não teve uma banda rica, né? Não, pô. A gente não sabe como que é ter uma banda rica. Não, Deve ser não. outros conflitos, né? Outros. Mas aí, assim, e ver o cara, assim, ele foi se transformando, cara, durante o processo. Pô, e é um cara, assim, é muito louco, porque eu sou muito amigo do Yuka. E o Falcão, a gente sempre teve uma relação amistosa. E hoje em dia ele virou meu irmãozão, pra caralho, como o Yuka é meu irmão. E é muito louco, assim, porque eu só ficava pensando, eu tava com um e ficava pensando no outro. Falei assim, pô, esses dois juntos ia ser foda, porque eles são muito parecidos, por um lado. Sabe, o jeito de trabalhar o horário, a coisa do compor, as coisas como que eles faziam, cara. E era uma coisa muito incrível, muito linda, cara, de ficar essa comparação, assim, de vendo, pô, cara. E depois, durante o processo, aí o Yuka morreu no final, né, o disco já estava pronto, e eu vi como ele ficou, assim, tristão pra caralho. E como ele ficava triste quando ele falava que eles não estavam se falando. Enfim, essas coisas que tem, assim, que as pessoas nem imaginam. O nego fala merda pra caralho, um bando de babaca falando merda por aí, que nem sabe. E como são pessoas, assim como o Miranda falou, nego que sente, nego que tem sentimento. Não é fácil mesmo, não, não. cara. E assim, eu só tenho que agradecer a confiança dele, a parceria, a amizade. Tenho o maior carinho, o maior amor por ele, pelo filho dele que nasceu agora, Tom. Aí vou vir ele engravidar durante o processo, casar, enfim, coisas que foram acontecendo lindaças na vida do cara. E tá agora na estrada. O disco é bom, todo mundo aqui ouviu o disco é bom pra caralho. Disco, assim, a gente teve, assim, e aquele papo que a gente estava tendo lá atrás. Quando que as gravadoras vão começar a dar o dinheiro certo pelas paradas? Exatamente. Ao mesmo tempo, assim, eu vi a Warner e o Sérgio Afonso, que eu tiro no meu chapéu, investindo numa história que acho que deve ter uns 20 anos que nego não faz. Deixar um artista ficar, pô, 1 ano dentro do estúdio, sabe? Tipo, Toca fez a sua parte, cobrou um preço menor. Mas um ano fica caro de qualquer jeito. Um ano né? é caro. Um ano é caro. É um disco que não é um disco barato. Assim, eu acho que assim, é um disco que as pessoas que ouviram e que não ouviram tem que ouvir de novo, tem que entender, porque tem muita nuance naquele disco ali, cara.
sabe? Os críticos têm que entender que qualquer tipo de pecuinha com aquele disco ali, ou com o Falcão, porque existe, sabe? O Falcão é um cara que tem uma personalidade forte, e as pessoas ficam com aquela coisa do rapa, não sei o quê. Tem que ouvir, porque esse disco é muito importante para o mercado, cara. Pra caralho, porque esse disco, as pessoas pararem para ouvir, e aí elas começaram a chegar nas pessoas certas, na molecada, vai fazer muita diferença, cara. Porque não é um disco para agora, é um disco para daqui a 10 anos o nego falar, pô, que puta disco, cara. Que disco, pô, produção fodida. Caraca, o que esse cara tá dizendo aqui? Vai perceber mais o que ele tá dizendo. Tem coisas que nem o próprio Falcão se tocou, porque ele é um puta canal. Assim, ele vai baixando as coisas assim, e que eu, que fiquei trabalhando ali fora, assim, como produtor, porque a gente não tá ali, a gente tá aqui, assim, a gente é o espectador, tipo assim, caralho, olha isso aqui. Sem apego, a gente não tem apego a nada. E ouço aquele disco, cara, outro dia eu botei no carro, assim, depois de um tempo, fui ouvir, falei, porra, olha o que esse cara tá falando de coisas que o nego nem imagina, cara. Os caras não tem nem noção do que esse cara tá falando, cara. Que foda. Que discão, fodão mesmo, que orgulho. Obrigado, Papai do Céu, obrigado, Marcelo Falcão. Muito amor, muito agradecido, cara. Sabe? Pô, parabéns, irmão. Tamo junto. Obrigado pela presença. Pô, você tem que agradecer, cara. Ó, essa empresa aqui, eu não tô recebendo jabá por isso. A Dot Perfume, eu produzi um artista romântico, que é o Rossini, que tá aqui. E quem bancou o disco... Dot Perfume, quem bancou o disco foi essa empresa de perfume. Eu achei muito legal, uma empresa que não é grande, uma empresa que, tipo, feita mesmo com todo amor do mundo, tá bancando o disco de um artista. E aí ele trouxe os perfumes que você poderia dar para os convidados, e eu tenho o maior prazer do mundo, porque é uma iniciativa sem Lei Rouanet. Pô, bancou o disco dele, bancou o meu trabalho como marqueteiro também. Então, acho que é uma marca que eu passei a ter carinho. Então, tá aqui, perfume para você. Eu super agradeço. Adorei a logo, muito significativa. Enfim, eu acho que eu só queria agradecer aqui e dizer, pô, cara, que eu fico meio clausurado, né, cara? Eu não saio quase de casa. Mas eu fico aqui também, eu não saio daqui. É de casa para toca para casa. Aí, no máximo, a gente vai para Bahia, volta. Ou então, algum outro estúdio que a gente tem que ir. Enfim, mas eu nunca estou na rua, é difícil me ver na rua de bobeira. O máximo show, ouvir o Living Color, coisas que a gente curte, assim, enfim, das bandas novas. Mas, assim, a gente está em casa acompanhando o que está sendo feito, cara. E, porra, cara, segue nessa parada. Demora. Mas segue, cara, porque é do caralho, sacou? Me divirto, tô vendo lá, pô, uma animação. Você começou a falar, eu falei, pô, vou ter que chegar nesse mesmo ritmo dele, vai ser foda. Ei, galera, porra! Sabe? Porra, do caralho, cara. É importante, porque tá dando informação. Você falou da Guta Braga, que é queridaça. Pô, a Guta é foda, pô, bicho. fodona. Queridona, pô, também abraçou a causa quando as coisas começaram. E sempre foi uma pessoa que também dá informação lá com a página dela, enfim, com o que ela faz, né, cara? Informação tem que circular. A gente precisa educar as pessoas, cara. Sim, e outra coisa, gente, eu tenho batido meio boca na internet, porque tem canais que estão dando muitas regras, eu fico meio puto quando eu vejo... Porque, cara, as pessoas que chegam às vezes até mim, não tem muita... Tem gente que não tem noção mesmo, então se eu falar uma bobagem, aquela bobagem vai virar uma verdade para aquela pessoa. Só que hoje o mercado está com tanta nuance que é muito difícil dizer que se você fizer isso vai dar certo. Acho até que em algum momento teve. Não, leva na gravadora que se os caras botarem no rádio. Mas hoje não tem. E assim, quando você vê canais falando como compor como Ed Sheeran em 5 minutos, eu fico muito puto, porque tem gente que acredita. E aí, cara, eu vi um vídeo que era uma menina com os... Né, aí, pô, ela falou, olha, essa música não deu certo porque esse B, se ele tivesse... Aí eu fico falando assim, cara, o que esses caras fizeram para poder... tá dizendo como que faz. Né? Se o Leone virasse para mim e falasse assim, pô, irmão, essa música tivesse feito aqui, mesmo que não tenha regra, pô, o Leone fez isso, tem 50 sucessos, Frejá, Nando Reis, mas pô, um canal no YouTube, cara, sabe? Então a gente tem que se apegar a receber as informações, as experiências das pessoas que estão nesse mercado, absorver aquilo e tentar botar aquilo na tua história. E aí não tem regra. Essa vai ser sempre a minha mensagem desse canal, do papo aqui, do papo que eu vou ter com o Homer, com o Chantilly. Eu acho que isso que você está falando é muito importante, porque a informação é importante para você se alimentar. Pá, me alimentei. Depois que você se alimentar, esquece o que foi dito e vai no seu sentimento, no que aquilo vai servir para você. Porque a sua história é única.
Ninguém tem uma história igual a da outra. Ninguém. É isso aí. Cada um tem o seu caminho. É isso. Obrigado. Querido. Porra, do caralho, viu? Pariu. Amém.